Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Nós estamos agora com o professor Luiz Antônio, ele fala conosco de Marília, e nós vamos comentar agora sobre a atuação da polícia na chamada Cracolândia. Tudo bem, professor Luiz Antônio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês neste momento. Ok, muito obrigado. Professor, eu vou fazer um questionamento. Na sua opinião, o que o professor acha da atuação da polícia na Cracolândia? Pois é, você sabe que esse é um tema ótimo para atualidades do direito, não? Primeiro porque está acontecendo, é uma política pública, é uma ação, de segurança pública que está ocorrendo neste exato momento e tem gerado uma quantidade enorme de polêmicas no amplo sentido da palavra, tanto no sentido das políticas públicas, quanto no sentido da opinião pública, quanto no sentido de problemas de aspectos e questões de ordem jurídica, que precisam, evidentemente, ser abordadas com mais profundidade. Hoje, eu vou falar um pouco da atuação da polícia, quer dizer, em primeiro lugar, a abordagem, o planejamento, a quantidade de policiais, o tipo de estratégia que precisa ser envolvida numa ação como essa, tem que ser muito bem planejado, E o planejamento ele tem que começar com perguntas que na área de segurança pública são fundamentais. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o problema? Qual é a demanda da população em relação a esse tipo de problema? Quais são as ações que favorecem uma solução, não só imediata, mas uma solução de médio e de longo prazo para o problema? E que tipo de atividade, de engajamento, que tipo de instituição deve estar envolvidos com esse tipo de ação para chegar, atingir e resolver esse problema? O que a ação da polícia na Cracolândia tem mostrado é que nada dessas perguntas foi respondida. Quer dizer, não houve um planejamento adequado, o problema não foi atacado adequadamente, o problema da chamada Cracolândia, evidentemente, não é um problema essencialmente policial, ele é um problema de gestão urbana da cidade, ele é um problema de saúde pública. Aliás, a Cracolândia, quem é de São Paulo conhece muito bem, quem não é de São Paulo pode mais ou menos imaginar e acompanhar o que está acontecendo a partir da cobertura da mídia, que tem sido intensiva, mas a Cracolândia ela existe na cidade de São Paulo desde os finais dos anos 80, começo dos anos 90. O consumo conspícuo, constante de crack naquela região, por uma quantidade importante de pessoas, é uma situação conhecida pelo cidadão da cidade de São Paulo, pelo paulistano, e é conhecido pelos especialistas. A solução, evidentemente, jamais pode ser no sentido de vulnerabilizar as pessoas que não estão cometendo atos criminosos, que são dependentes químicos. E o dependente químico, evidentemente, ele precisa de uma atuação que não é necessariamente policial, é uma ação voltada para a saúde, primeiro uma ação preventiva para impedir que essas pessoas cheguem à situação limite em que elas estão, e ao longo do trabalho preventivo, evidentemente, todo o trabalho de acompanhamento, de encaminhamento, que envolve muito convencimento dessas pessoas para que elas procurem, por exemplo, tratamento médico, tratamento especializado. Nesse sentido, uma notícia muito importante e boa foi que o Ministério da Saúde baixou uma portaria no final do ano passado, um pouquinho antes mesmo lá do Natal, uma portaria que regulariza, que cria uma rede de atenção psicossocial voltada especificamente para usuários e dependentes de drogas. Então é um passo na direção correta. A atuação da polícia é necessária para manter a ordem, para manter o respeito às leis, para manter o livre direito das pessoas de circular no espaço da cidade, mas jamais a polícia ela pode funcionar apenas como um instrumento de repressão contra atitudes não criminosas e como apenas uma gestão sanitária da cidade. Então aí essa ação que a polícia está fazendo na Cracolândia, ela deve servir de exemplo daquilo que não deve ser feito, daquilo que não deve ser usado pelo Estado para combater um tipo de problema que não é policial, essencialmente, com um instrumento policial. Diga-se de passagem que, do ponto de vista da polícia, essa atuação também ela não é boa. Em primeiro lugar, porque a polícia ela já está, vamos dizer assim, excessivamente demandada por problemas de ordem criminal. Quando nós desviamos a polícia da atividade fim dela, que é a atividade de prevenção e de repressão ao crime, para atividades que
são de outra natureza, isso coloca um peso muito grande na instituição policial e uma responsabilidade muito grande sobre um tipo de problema para o qual ela não tem preparo para lidar e sobre o qual ela não necessariamente tem que dar respostas para a comunidade. Vocês podem perguntar, sobretudo estudantes da área do direito, mas a polícia ela também não tem um papel de colaborar com a gestão urbana e com a gestão do espaço público? É claro que tem, mas ela tem que fazer isso a partir de uma ação coordenada, articulada com outras instâncias, organizada a partir do que os especialistas podem dizer a respeito deste tipo de problema, e aí sim você pode definir exatamente qual é o papel da instituição policial neste caso preciso. Usar a polícia como um instrumento de repressão contra, vamos dizer assim, os párias da sociedade é algo que remonta a épocas não muito distantes, né, a épocas em que a democracia do Brasil não estava implantada e sequer consolidada. Então é importante o alerta, pessoas que atuam na área do direito, que estudam direito, sabem muito bem disso, né? Quer dizer, hoje o uso de drogas no Brasil ele está sendo descriminalizado e despenalizado. O usuário, o portador de drogas, ele não necessariamente tem que responder à justiça, ele pode ser apreendido, pode ser encaminhado para o delegado de polícia, o delegado de polícia pode até encaminhá-lo para o juiz de direito, mas o juiz de direito não vai aplicar uma pena de prisão para esse indivíduo. Vai aplicar uma pena de advertência, uma pena de processo reeducativo, no limite, um tratamento, certo? Agora, o tráfico é outro problema. E no caso do tráfico, evidentemente, combater o tráfico não é, de maneira nenhuma, combater o usuário. Combater o tráfico envolve muito mais um trabalho de inteligência, um trabalho de estratégia, um trabalho de informação, porque não é o pequeno traficante o maior problema em relação ao tráfico, mas são as grandes redes de tráfico, são as grandes rotas de tráfico, e a gente sabe que o tráfico de drogas articula o usuário local com uma rede internacional de crime altamente organizado. E para isso, não é necessário reprimir usuários portadores de drogas, como o crack, em regiões como aquela de São Paulo. Tem outras considerações que nós poderíamos, evidentemente, fazer, talvez isso ultrapasse o nosso tempo, mas, sobretudo no que diz respeito à questão da gestão urbana da segurança, talvez esse pudesse ser um outro tema para nós discutirmos. Fica aí a abertura para vocês, para perguntas eventuais em relação a essa questão da gestão urbana da violência. Ok, professor Luiz Antônio, nós aqui do Atualidades do Direito agradecemos a sua participação e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor. Eu que agradeço e fico aqui totalmente disponível para novas conversas. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.